Meu nome é Gus, ou Gus De Luca, e esse é o podcast Para Minhas Filhas, que eu fiz para contar algumas histórias da minha vida para minhas duas filhas, Dorothy e Zlata, mas quem quiser ouvir, pode ouvir. E eu estou aqui com a minha amiga e jornalista Clarissa Passos, que é a pessoa que escuta em primeira mão essas histórias e faz seus comentários pertinentes para torná-las mais enriquecidas. Olá, muito obrigada, Gustavo. Eu estava aqui esperando a sinalização de que ia começar a gravar e eu fiquei pensando que eu fico muito feliz quando eu sento na sua frente, sabia? Com os microfones aqui, porque eu sei que eu vou ter um ótimo tempo, assim. Eu vou passar os próximos minutos deliciosos escutando as histórias. Algumas que eu já sei, outras que eu fiquei sabendo de longe, outras que são completamente novas. E todas elas é um confortinho, sabe? Uhum. Esse é o lugar em que eu gosto de estar. Espero que hoje você se divirta bastante com as provas que eu vou produzir contra mim. Porque esse quinto episódio, no episódio anterior, no quarto, a gente falou de música. E aí eu emendei e pensei que o tema bom para esse quinto, eu chamo ele carinhosamente de O Estranho no Ninho, é o meu tempo de balada. E eu espero que as minhas filhas, Dorothy e Zlata, só escutem isso na adolescência. Atualmente a Dorothy tem 6, a Zlata tem 2, então eu acho que não é o momento, mas vai saber. E eu começo assim, nas minhas anotações, que eu tive que lembrar de algumas coisas, porque a questão que elas pode surgir na cabeça delas, conhecendo o pai, é como é que um cara nerd, tímido, baixo, se comporta na balada. Isso já seria, né, um tema, é uma pessoa que já está em desvantagem no ambiente de balada, já entra, né, com o placar negativo. Mas e se de quebra, essa pessoa nem beber e nem gostar de dançar? O que esse infeliz vai fazer à noite, né, na balada? Essa é uma ótima pergunta. E aí, e há quem duvide, então, né, tenho 45 anos, sem nada de álcool, nunca bebi, e a brincadeira é sempre que alguém me perguntava, mas por quê? Aí eu inventava uma história e falava, não, meu pai era alcoólatra e batia na gente, aí eu não consigo beber bebida. Aí outra vez eu falava que a minha religião não permitia, outra vez eu falava que tinha problema no rim, não podia beber. Cada vez eu me divertia dando uma explicação, porque era difícil a pessoa entender que era simplesmente porque eu não tinha nenhum ímpeto de provar, porque oportunidades não faltaram. Com toda certeza. E assim, verdade seja dita, eu também gostava do mise-en-scène. De dizer, eu não bebo, eu nunca bebi, do impacto, das dúvidas, das caras. Eu era um jovem, né? Então, assim, fazia parte do processo de, todo mundo faz, então isso aqui eu não vou fazer. Mas não era uma coisa que eu, por dentro, falava, vai, como eu quero e eu não faço para agora. Não, era legítimo, assim. Eu gostava de causar, mas e até hoje é legítimo. Tipo assim, eu nunca tive vontade, então por que eu vou fazer algo que eu não tenho vontade? Você já não gostava e aí depois ficou até conveniente não gostar, porque assim você podia ser diferente. Vira também. Até um assunto, né? Que é basicamente o que todo mundo quer ser quando é, né, adolescente, é ser diferente. E aí eu fiquei pensando, né, qual foi... que eram as primeiras baladas? Aí eu lembrei, eram as matinês, né? Começava 4, 5 horas da tarde, eu não lembro, né? Ia até 9, 10 horas da noite. Eu não tenho uma memória muito boa. 8, 9 da noite, assim. Porque 10 horas começava, a casa abria pro noturno. E eu fui muito pouco. Eu fui numa, que era uma casa que chamava US, ficava na rua Estados Unidos. A minha memória é essa. Eu devo ter ido 2, 3 vezes com os coleguinhas da época. Eu devia ter 13 anos de idade. E eu fui, sabe que a turma foi? Todo mundo foi, eu fui. Mas o que eu lembro muito pouco desse momento é assim... Eu ficava sentado na mesa esperando a batata frita. Para mim era o ápice daquele momento, né? A minha batata frita. E eu não gostava de dançar, né? É isso, eu não sabia o que fazer lá, não sabia me portar. Porque nessa época, já com 13, 14 anos, meu negócio era ficar com os meus amigos jogando RPG. Então, assim... Como já vimos em outros episódios dessa série. Procurem citado. saber. E dos 15 aos 20, para 20, 21, 22... Meu lance era esse, eu gostava de passar o sábado à noite jogando um jogo de RPG com os meus amigos, esse tipo de coisa. Mas eu tinha um núcleo de amigos, que era a turma do RPG, mas eu tinha um outro núcleo de amigos que veio meio da infância, né, chegou na adolescência, até na fase adulta, que era o povo da balada. E que era o povo que me levava pro mau caminho, que no começo era o Carlos, que é amigo meu até hoje, e uma ex-amiga, que é a minha única ex-amiga, e eu não vou citar o nome, em respeito, né? A nossa ex-amizade. Também já esteve aqui, já foi featured em algum episódio passado, né? Do piercing. Exatamente. Ela protagonizou o episódio do piercing comigo. Tem razão. E aí, assim, eu dividi essa fase de baladas em 4 momentos, que eu já adianto. Que é a gótica, a lésbica, a irlandesa e a da firma.
Foram meus 4 momentos em que eu saí pra balada. Se puder colocar a foto 1, quer ver? Aqui todos veem um mise-en-scène. Essa foto, assim, o cara que não bebe é a pessoa que as pessoas mais gostam de bater foto com bebida na mão. É um entretenimento pra eles. Então, essa foto que eu tô mostrando, se você só tá ouvindo o áudio, né? É uma foto minha no balcão do O'Malley's, com um copo de cerveja na mão e um cigarro. Eu nunca fumei também. E fazendo uma cara de bêbado, de tô lá zoadão. Assim, uma cara de bêbado claramente de alguém que nunca bebeu, né? Eu não saberia simular. Não foi muito convincente. Eu vou falar aqui para vocês que estão só escutando, que realmente é a cara de bêbado de quem nunca bebeu. E o cigarro claramente acabou de ser aceso. Foi aceso para a ocasião. Isso, exato. Ninguém deu um mísero trago nesse coitado. Pois é. É só a encenação. Só a encenação, mas faz parte. E aí, assim, então começando. A primeira fase de balada, que eu chamo de a fase gótica, aconteceu quase que toda no Madame Satã. Pra quem não sabe, o que é o Madame Satã? Clarissa faz. Vou deixar você introduzir o Madame Satã para as minhas filhas. Quando a Slata mas o que é uma... Não, eu queria fazer só um recap rápido, que são as 4 fases. Você poderia de novo ler pra gente na ordem que aconteceram, Por né? favor. A gótica, a lésbica, a irlandesa e a da firma. Certo. Eu gostei muito desse conjunto de tags. Porque foi dessa... Gótica, porque lésbica, aconteceu... da firma. Foram fases, aconteceu nessa fase. Então, a primeira foi a do Madame Satã. Do Madame Satã. Só vale citar. O Madame Satã é uma casa noturna gótica que ainda existe. Isso que eu ia perguntar, que funciona ainda existe? No mesmo endereço, Rua Conselheiro Ramalho, 873 Bela Vista. É uma esquina, é um casarão de esquina. Sempre foi lá. Agora ele foi gentrificado. Né? Ele tá limpo, ele tá bonito. Ele tem... mas já foi um rolê, um buraco, bicho. Nessa época ele já era, tô falando dos anos 90, 2000, ele era um buraco mesmo. Buraco. Tipo assim, ele teve outros nomes, ele nasceu com Madame Satã, aí ele virou, acho que Morcegóvia, depois Dedê, ou o contrário, e depois voltou a ser Madame Satã. Nossa. Enfim, Madame Satã é um nome que qualquer pessoa crescida aqui em São Paulo, ou nos arredores, como eu que cresci em São Bernardo do Campo, já ouviu falar certamente, se foi adolescente, jovem dos anos 90 e 2000. Acho que até nos anos 80, né? Ela é dos anos 80. É mais antiga, né? Eu não conheço toda a história dela, mas é isso. Eu sei que a primeira vez que eu fui lá foi no final dos 90, e essa fase lésbica, essa fase gótica aconteceu no começo, no final dos 90, começo dos 2000. E contextualizar, é um casarão, na época caindo aos pedaços. Um buraco. Não tinha sinalização de saída de emergência, não tinha hidrante. Claro que não. Não tinha nada. E eu até brinco hoje. E as pessoas fumavam dentro. Fumavam claro, dentro. Podia se fumar nas baladas naquela época. E eu brinco que eu falo até hoje assim... Se aquele lugar pegasse fogo, morria todo mundo. Porque ninguém sabia por onde sair, não tinha porta de emergência, ficava tudo fechado com cadeado. Ia ser um desastre. Mas nunca aconteceu, milagrosamente. Por quê? O Madame, ele era todo enfeitado por velas de verdade que as pessoas acendiam pelo balcão. Gótico. Né? É um esquema bem gótico. E ele tinha a pista, que era o grande atrativo, que é a única coisa que se manteve. Eu fui desse Madame gentrificado. Que é uma pista escura com uma luz de strobo que faz puff, puff. Então é muito engraçado, porque às vezes você vê a pessoa dançando, né? Então ela faz um movimento, ela faz outro movimento, e às vezes ela some. O cara caiu no chão, né? Ele sumiu de um movimento pro outro. É divertido. E naquela época é isso. Tinha uns sofás nojentos em que eu não tinha coragem de sentar. Eu sempre fui nojentinho, assim, porque acontecia de tudo lá. Tinha um buraco, que era uma garagem que a gente chamava de Bate-Caverna, onde as pessoas, né, se encontravam lá. E tinha a noite do bebum, que você podia beber o quanto você quisesse. Pra mim não fazia diferença. E a galera dava PT lá. E aí eu lembrei, assim, nessa época do Madame, uma história curiosa, que acho que ilustra para as minhas filhas, Dorothy e Zlata, minha postura na balada eu não gostava do Madame, particularmente. Era um lugar sujo, era um lugar com um monte de bêbada. Você não queria sentar no sofá. Mas os meus amigos gostavam muito, o Carlos e a minha outra amiga. Então eu ia porque eu gostava da companhia deles. Uhum. E eu era útil, né? Porque eu não bebia, então eu podia, né, voltar com eles bêbados, deixar eles em casa, né? Eu tinha esse papel, eu sempre era o amigo da vez. Mas eu ia. E aí, eu fui algumas vezes e todo mundo dentro do Madame Satã estava vestido de preto. Todo mundo. E eu olhei, pensei, aí eu lembro, saí com a minha mãe numa certa tarde, falei, mãe, eu quero comprar um moletom de gorro branco. E eu comprei um moletom desses de gorro, de você colocar assim, ele era branco neve, urso polar.
E eu comecei no Madame com ele. Então eu era uma mancha branca no meio da o que tornava deveras fácil para os seus amigos te localizarem quando eles precisavam de você. Eu era o cara de roupa branca, de gorro branco, né? Talvez de você tenha virado uma referência nas noites do Madame Satã. Talvez uma outra pessoa esteja gravando um podcast nesse momento, falando do cara de branco que ficava no Madame Satã na época que ele tinha gente mais esquisita do que eu, com certeza. E olha que você era a única pessoa vestida de branco. Numa galera toda vestida de preto. E eu lembro, essa história do branco me leva a outra história, que é um dia, e esses meus amigos tinham amigos e amigas lá dentro, que eu não tinha, né? Eu não socializava muito lá. E uma vez foi aniversário de uma moça que chamava Maíra, que era amiga deles, e eles, vamos lá no aniversário da Maíra e tal. E eles conheceram do Madame? Conheceram lá dentro. Típica gótica, vestido preto, decote, cabelo preto, batom preto, coturno, tudo. E aí fui lá no Madame, era aniversário dessa garota. Eu não queria, eu não sei, eu tava de saco cheio, eu não devia ter ido. E eu sei que assim, era aquela mesa de aniversário, então, né, 4, 5, 6 mesas juntas, aquele bando de gente. E eu fiz questão de sentar na quina da ponta da mesa oposta, tipo assim, no mais distante possível de todo mundo. Eu fiquei com o meu gorro branco, mão no bolso, cara de poucos amigos. E eu devo ter ficado meia hora e eu fui embora. Virei pros meus e falei assim, gente, tá legal pra mim, tô indo embora, vou pra casa e tal. E fui pra casa. Passa uns dias, ia ter uma rave gótica. Que o pessoal lá que frequentou a Madame ia organizar, num castelo em Ribeirão Pires, que é a próxima foto. Castelo de Robson Miguel. Meu Deus, é maravilhoso! Porque não é só um castelo em Ribeirão Pires. Não. É um castelo chamado Castelo de Robson Miguel. Há uma placa com letras emulando fonte gótica, onde está escrito Castelo de Robson Miguel. Exatamente. Então, um brasão sobre o portão, castelo de tijolinho, torres. Fantástico. E foi... Né, aí foi a marcaram uma rave gótica. Em Ribeirão Pires. Em Ribeirão Pires. Claramente eu não ia. Eu não consigo pensar num programa menos a ver com você. É óbvio que eu não ia na rave gótica. Mas, a minha amiga, na época, né, começou a insistir, falar, não, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. E eu, não vou, porque custava uma grana ainda, porque você ia de ônibus, fretava o ônibus, ia até lá, né, blá. Falei, não vou, não tenho dinheiro, não vou. Até que em algum momento ela falou que ela pagava pra eu ir. Aí, cheirou mal. Você paga pra eu ir? Porque todo mundo adolescente, meio sem dinheiro, meio durango, né? Aí eu falei, o que tá rolando? Vamos abrir o jogo. E ela falou, lembra da Maíra? Eu falei, Maíra, aquela do aniversário. Eu falei, ela quer te conhecer. E eu pensei, essa mina é louca. Eu fui no aniversário dela, de branco, sentei na ponta da mesa, não dei tchau, não dei oi, fui embora e ela quer me conhecer. Ela me achou um cara interessante, tipo assim. Essa mina tem algum problema. Mas, se vão pagar, eu pago pra ver. Então, lá, né? Vamos lá, vamos na rave gótica, vamos ver o que acontece. E toca ir lá pra rave gótica. E a Maíra dançou dança do ventre, ela era toda... Blá, blá, blá. E eu sei que aí conheci a Maíra, ficamos juntos, saí com a Maíra umas 2, 3 vezes, mas obviamente a coisa não desenvolveu. Porque a Maíra queria outra coisa da vida, eu queria outra coisa da vida, né? Eu era o cara que não bebia, não fumava, né? Com toda certeza, usava um moletom branco dentro do Madame Satã, onde ela ia toda paramentada. Exatamente. Eu não era a companhia ideal, acho que, sei lá, ela achou que podia dar alguma coisa naquele cara esquisito. Eu acho que é o cara esquisito, né? Tipo, o cara, talvez tivesse vários carinhas lá de preto tentando a atenção dela. O cara que sentou do outro lado da mesa, de moletom branco, levantou em meia hora tava e foi embora. Aí é aquele negócio que fala, mas o que esse cara tá pensando? Não é pra me ignorar no meu aniversário. Vai me ignorar no meu aniversário? Não vai, sei. querido. Não sei. Mas essa época do Madame é uma das histórias que eu coleciono e não basta uma. Depois de um tempo, fizeram outra rave gótica neste mesmo castelo de Robson Miguel, na qual eu também disse não vou. E meu amigo Carlos falou, vamos. Eu pago. E okay. De novo, bicho. Bom, quando é essa época, também acho que é importante destacar, Gustavo, o que quer dizer alguém pagar um negócio pra você, né? Que é assim, você não recusa alguém que te paga um negócio nessa fase. Um amigo ainda, né? Um amigo que te paga um negócio, não é um estranho, um desconhecido. Um amigo que te paga um negócio, você não tem a menor condição de recusar. A gente é duro pra cacete nessa fase. E meu amigo Carlos, que eu conheço até hoje, amigo mesmo, de verdade. Conheço, talvez, é meu amigo mais antigo, assim, a pessoa que me conhece desde mais novo, né? E ele, na época, ele curtiu o lance. Então, eu lembro da gente marcou... Ia sair um ônibus, eu acho que era do metrô Santana, se eu não estou enganado, para ir para a rave do Robson Miguel. E eu marquei com ele de encontrar ele no metrô. E quando eu tô esperando o Carlos... Dessa vez eu fui de camiseta preta e calça jeans, né? Basicão.
E aí o Carlos veio com uma calça de vinil. Falei, porra, esse Carlos tava paramentado, assim, tava, né, pronto pro crime. Pronto. E aí, na época, nós estamos falando de, né, isso, né, sei lá, final dos 90, começo dos... Eu não sei, realmente eu não consegui levantar a data da rave, não fui atrás da data da rave, mas o Carlos levou uma máquina fotográfica. Na época não existia celular, não existia máquina digital. O que nós tínhamos era a máquina fotográfica com filme para revelar. Com filme para revelar, você não sabia como teria saído até a hora de você pegar no laboratório. Exatamente. E não é que tinha assim, ó, filme infinito. Que não. Né? Você tinha, na melhor das hipóteses, 36 poses. Geralmente, 24 e se você tivesse mal, curto de grana, tinha 12. Eu acho que nessa ele tinha uns 24, a gente tava no meio. E ele levou uma máquina. Ou seja, você sabe que você vai tirar 24 fotos do rolê inteiro. É isso. Você tem 24 fotos para tirar. Eu sinto falta dessa época porque você realmente só fotografava o que era importantíssimo, essencial. Ou tipo não, assim. né? Ou você não. já pegou seus balls de foto antiga? Então aí nós vamos. Então, quando a gente estava nesse esquenta na estação de metrô, o cara já começou a bater foto. E tem uma foto que eu acho que descreve muito bem como eu estava naquela noite, que é a próxima foto. Essa é a foto do esquenta dos góticos no metrô. Você pode perceber... Eu tô no meio da foto, pra quem não tá vendo. No fundo da foto, não dá pra ver porque tá muito ruim, é uma galera fumando maconha. No primeiro plano, é uma amiga do Carlos virando uma 51 no gargalo. E dá pra você reconhecer, sabe, por essa manga. Biquinho amarelinha, né? Biquinho amarelo. E no meio tô eu, com essa minha cara de que eu tô fazendo nesse rolê. Com essa cara de assim, talvez eu esteja imediatamente arrependido de estar aqui. E nem chegamos, né? Vamos pegar o ônibus pra ir pra lá. Vai começar só. Vai começar, tá só no começo e eu já tô vendo que, né? Ai. Entrei numa fria. E aí... Daí pra frente, o que aconteceu? Essa era uma amiga que o Carlos conhecia lá, essa que tá bebendo aqui no primeiro plano, e ela tinha uma outra amiga que tava lá causando, a galera confraternizando, né, se experimentando, e eu não querendo nada com nada. E essa amiga dela, que é a Bianca, que conheço, a Bianca sumiu, mas né, conheci até alguns anos atrás, eu tinha algum contato com a Bianca, veio pra mim e falou, eu quero um chiclete. Eu falei, eu não tenho chiclete. E ela ficou, mas me dá um chiclete, sabe, me enchendo o saco. E eu fiquei de saco cheio, eu falei, então eu vou comprar uma porra de um chiclete pra você. E aí eu fui, só que não tinha... Eu lembro que a gente saiu desse conglomerado gótico de gente de preto. Esperando ainda o ônibus. E a gente saiu e dobramos a esquina, fomos num barraquinho, eu comprei o chiclete para ela. Quando eu voltei, e meu amigo Carlos me viu voltando junto com ela, do lado dela, ele achou que o Gustavo já pegou, já, né? Você já tinha ficado Gustavo, olha só, Gustavão e tal. E aí ele falou, pô, deixa eu bater uma foto de vocês. E eu fiz aquela pose assim, meio, né? Não, então, né? Posei. Quando eu poso pra foto, né, a Bianca do meu lado, ela começa a me lamber e vira o meu rosto, que é a próxima foto. Quer ver a próxima foto? Vamos lá. Olha só a foto. Você vê a amiga com a garrafa na mão atrás da gente. Não é 51, é chiboquinha. Chiboquinha, desculpa. Eu não bebo, né? Eu achei que era 51. Mas é muito parecido. Com a garrafa de chiboquinha. E a Bianca com um cigarro na mão. Sim. Chiclete na boca e me agarrando. Tipo assim, eu fui agarrado. E a amiga da chiboquinha, ela tá, tipo, ótima. Ela tá muito plena atrás. Pois é. Fazendo uma figuração como quem apresenta. E é isso. Essa descreve bem, né, como é que foi a minha passagem pelas baladas góticas. Se você colocar mais a próxima foto, você vê um indivíduo que estava lá também no metrô, muito bem paramentado. Você vê que eu tô aqui o Carlos tentou bater, acho que da gente, mas ele achou o cara muito mais interessante. Exatamente. Pra quem não está vendo, é um cara de camisa preta e com uma máscara de couro sadomasoquista. Isso, exatamente. Que tava lá no metrô. Ao fundo. E ele tá sorrindo, ele tá felizão, largamente. Ele tá sorrindo felizão. largamente. Aí o que acontece? Era assim as baladas góticas. E foi, pessoal. Por alguns anos, a gente bateu ponto no Madame Satã e nas baladas góticas. E tem uma história, eu dou uma pausa para uma história que me marca muito desse período, que eu chamo de A Camiseta. A Kika, que foi uma amiga que chegou depois no rolê. Antigamente era só, né, eu, o Carlos e a outra amiga, mas a Kika chegou. E a Kika tava no Madame e conheceu um cara que era muito grande. Saradão, sabe? Musculoso. Tem uns 1,90 m. O cara era muito alto. E a gente chamava João, a gente apelidou de João Grandão, né? O João Grandão. E estávamos nessa ocasião, a Kika, eu estava ficando com uma garota que chamava Bia, da Biazita, e a minha outra amiga, que é lésbica. É importante, eu vou depois por quê. Aí a Kika falou assim, vamos levar o João para casa. Eu não bebi, eu ia dirigindo o carro da Kika, então eu tô no volante. A Biazita que está comigo, né? Do lado. No passageiro. A Kika e o João Grandão atrás com a
Aí ele falou, encosta aqui. Parei na porta de um prédio, sol amanhecendo. A gente tinha acabado de sair do Madame 5 horas da manhã, frio, aquela brisa, tarará, tarará. Nesse momento, o João Grandão sai do carro. E no caminhar dele, do carro, passando pela calçada até o portão do prédio onde ele morava, de costas pra gente, ele tira a camiseta, assim. Mas sabe, uma coisa assim, cenográfica, assim, cinematográfica. Ele tira a camiseta e expõe, ele tira a tatuagem nas costas, aquele cara musculoso. Quando ele faz isso, dentro do carro, as 3 suspiram. A garota que estava comigo, a garota que estava com ele e minha amiga lésbica, tipo assim. E eu me senti um rato, o pior dos homens, tipo assim, né? Eu não sirvo pra nada, né? Tipo assim, quem sou eu com meu 1,63 m, né? Fracote. Você é o amigo da vez. Eu sou o amigo da vez, paciência. Passa um dia. Dia seguinte. Eu ligo pra Kika pra conversar alguma coisa. O que ela me fala? Você não sabe o que aconteceu com o João. Eu falei, o que aconteceu com o João? Foi pro hospital com pneumonia. Falei, Deus é pai! Tipo assim, quis se mostrar, quis bancar o machão. Olha só a pneumonia aí. Gustavo, eu vou levantar um ponto aqui que é muito importante, embora tenha um arco de história perfeito, que é pneumonia não pega por frio, né? Ah, não? Não. Mas tudo vamos bem. dizer que ele pegou. Deus estava dando uma lição. Foi uma brisa, né, que bateu fundo no peito dele. Aquele ventinho 5 da manhã, aquele ventinho 5 da manhã fez mal pro rapaz. Ou no fundo foi meu capiroto que agiu e falou, não, vamos dar uma lição nesse cara. Porque não é correto o que ele fez com você. Você é pouca coisa, mas não dá pra pisar assim na caruda. Ele só tirou a camiseta, coitado. Não. Coitado, não. Mas tudo foi bem. um movimento friamente calculado. Foi um movimento friamente calculado de João Grandão, mas ele pagou o preço. É o que importa. Pagou. Estamos encerrando a fase gótica e, na sequência, entrando na fase lésbica. Por que fase lésbica? Eu tinha essa amiga, ex-amiga hoje, que era lésbica, e ela começou a levar a gente nas baladas que ela gostava. E, ok, a gente ia. Não só, eu falo lésbica porque ela era lésbica, mas a gente foi numa balada gay chamada Túnel, a gente foi no Massivo, a gente circulou em várias baladas. LGBT. Na época era GLS, Na época era né? GLS, Que era gays, lésbicas, simpatizantes. Isso. Depois que virou LGBT. Depois LGBTQIA+, exatamente. e assim sucessivamente. Mas é verdade, era da fase GLS. Exatamente. E assim, nessa fase, assim, é isso. Às vezes eu me sentia no lugar errado, eu falava, não tem nada aqui pra mim, né? Mesmo assim, né? Ok, tô aqui acompanhando, sou o amigo da vez, etc e tal. Então, dessa fase, o que eu destaco uma história que eu chamo de A Carteira, que a gente foi num bar de lésbicas que ficava lá perto do O'Malley's, na Alameda Itu. E nós fomos lá, ficamos lá. Eu, novamente, antes da balada acabar, falei, pra mim, deu. Peguei o carro e fui embora. Eu tinha o carro da minha mãe, né? Eu morava com a minha mãe. Na verdade, na época, assim, eu morava com a minha avó no mesmo prédio. Tinha o apartamento da minha mãe, mas eu dormia no apartamento da minha avó. Uhum. E aí eu voltei com o carro, isso, sei lá, 11 horas da noite, meia-noite, alguma coisa assim. Deixei eles na balada e fui dormir. 3 da manhã, minha avó me acorda. Gustavo, o Carlos está no telefone. Lembrando que não havia celulares. Não havia celular. Então você tinha que o quê? Ligar, telefonar, acordar a avó do seu amigo. Devia ser uma coisa realmente muito urgente para você ligar na casa do seu amigo às 3 da manhã. Não era uma mensagem de celular. Depois eu fiquei sabendo que a minha avó relutou muito para me acordar. Porque o Carlos falou, não, preciso falar com o Gustavo. E a minha avó falou, não vou acordar. Minha avó me defendia com isso. Não vou acordar. E o Carlos insistiu. E ela, não vou acordar. Foi uma discussão até me acordarem. Aí eu sei que me acordou. Eu, puto, né? Fui lá ver o que estava acontecendo, e aí que eles falaram, Gustavo, a minha carteira ficou no bolso da sua camisa. Nós não temos como sair do bar, da balada, porque você tá com a carteira. Na época também, né, não existia celular, não tinha outra, existia ou celular, você tinha não tinha dinheiro, outro jeito de pagar. Ou você tinha cartão, e ou geralmente você não pagava. você tinha essas coisas dentro do mesmo espaço que era a sua carteira. E eu lembro que eu fiquei puto. E eu falei, mas era um bar que eles frequentavam. Eu falei, gente, vocês conhecem o dono do bar. Fala que vocês pagam amanhã, fala que vocês vêm outro dia. Não tem jeito. Eu sei que assim, eu saí, tirei meu pijaminha, quentinho. Não. Eu morava na Praça da Árvore nessa época. Da Praça da Árvore. Eu sei que eu fiz. Até os Jardins. Eu fiz Praça da Árvore, Alameda Itu, acho que em 7 minutos. Ah, assim. meu Deus. Eu pisava. Eu tava puto. E assim, o resumo dava pra ser, eu parei o carro na porta do lugar, quase no meio da rua. O bar já tava fechando, já tava 4 horas da manhã, 3h30 da manhã, já não tinha mais nada. Eu sei que eu entrei, a minha amiga tava se pegando com uma moça no canto que eu vi, e eu não vi meu amigo. Eu só vi então ela tava assim, abraçando a moça. Eu sei que eu cheguei com a carteira, imagina que ela tá abraçando a moça, eu puxei a mão dela, joguei a carteira, dei as costas e fui embora.
Eu sei que o Carlos, meu amigo, veio correndo. Nisso eu tô entrando no carro, na rua, falando, Gustavo, eu só falei assim, não fala nada. Não fala nada disso. E fui embora. Eles pagaram, acho que eles acharam que ia ter uma carona, né? Já Não, que você ia lá levar a carteira. Eu fui embora imediatamente, voltar pro meu descanso merecido, mas, né, amigo é pra essas coisas. Então fui lá, levei a carteira, eles puderam sair ilesos. E aí vem a terceira fase, que é a irlandesa. Porque daí eu tomei as rédeas da minha balada, né? Até então eu era arrastado, eu ia porque os outros... você ia porque seus amigos eram góticos, você ia porque sua amiga era lésbica, e agora você se tornou irlandês. Eu me tornei irlandês, porque em frente a essas baladas do Massivo tinha o O'Malley's na esquina, né? O pub. Sim, lugar que você vai até hoje, que frequento você já hoje. Me chamou, já jantamos lá algumas vezes. Está no mesmo lugar, né? No mesmo lugar. Muito bonitinho. E aí eu falei, bom, agora eu vou lá. E no O'Malley's era engraçado, porque é isso. É um pub, a galera vai lá pra tortar o caneco mesmo, né? Encher a lata, né? Tinha muito gringo na época, até hoje ainda tem, mas na época tinha bastante. Acho que não tinha muito lugar na época pra quem era gringo em São Paulo, né? Então eles batiam lá. Várias mulheres atrás dos gringos lá também. E, né, a molecada, a gente lá. E eu tinha um esquema com os barmans. Era o Zé... Eram 2 barmans, o Zé e o outro cara que eu não vou lembrar o nome agora. Como eu ia lá 3 vezes por semana à noite... Eu não bebia, né? Já me torno uma pessoa meio esquisita lá dentro. Notável. Né? Então eu falava pra eles assim, na época eu tomava Guaraná, ainda tomava refrigerante, eu falava pra eles assim, pega uma caneca de cerveja, essas bem grandona, abre a latinha de Guaraná embaixo do balcão, enche a caneca e só põe a caneca na minha frente. Então quem via não sabia o que eu tava bebendo. Achava que você tava acompanhando a galera. Lá, né? Confraternizando no esquema dos caras. Mas não, era meu Guaranazinho paradinho lá. E eu lembro que dessa época, assim, não tem tantas histórias. Uma das histórias que eu mais... Deixa eu ver até... Uma das histórias que eu lembro é... A gente estava lá e baixou uns 5, 6, 7 irlandeses e começaram a beber caipirinha, feito uns loucos. Irlandeses mesmo. Copo de caipirinha com limão vazio no balcão inteiro. E eles falando com a gente falava inglês e tal, perguntando coisa da cidade, e de São Paulo. E nessa época você ia, desculpa interromper, com o Carlos e com a sua amiga? Eu ia muito com outro amigo meu que chamava Silvio. Ah, tá. E aí tava eu e o Silvio. Acho que o Carlos nessa época já estava namorando, continuou indo nas baladas dela, também já estava namorando, eu estava solteiro, então assim, né? Você arrumou um parceiro tinha o Silvio, que era da turma do RPG, mas gostava de sair também. Pra ir beber Guaraná na caneca de cerveja. Não bebia Guaraná. Não, você, um parceiro, é verdade. Um parceiro só pra ficar lá com você tomando cerveja, quando você tomava Guaraná na caneca e puxava assunto com os gringos que tava encantado com a caipirinha. Tava encantado com a caipirinha e perguntando coisa de São Paulo. E a gente zoava os caras, às vezes falava assim, não, essa rua é perigosa, que nem era, né? Mas a gente tocava um terrorzinho assim pra tirar um sarro. E a gente sabia que existiam mulheres profissionais do sexo que iam ao O'Malley's para pegar uns clientes e ganhar uns dólares. E eles também sabiam. E colou uma mulher num gringo, começou a conversar com ele, e ele parou a conversa com ela, veio pra gente e perguntou pra gente, ela é puta? E a gente se olhou e falou assim, eu não sei. Eu não posso nem dizer que sim, nem dizer que não. É uma coisa difícil de você aferir do olhar, né? Não só sei olhando. dizer. Aí ele falou, tá bom. Aí ele voltou pra falar com ela, eu continuei com o Silvio, dando risada e tal. De repente, aquela mulher fuzila a gente. Ela tá com ele do outro lado do balcão, ela olha pra gente. Aí ela vem direta e reta. Ela vira e fala assim, qual o seu nome? Assim. Falei, né? Gustavo. Aí ele esticou a mão assim e falou assim, prazer, Gustavo. Aí eu dei a mão pra ela, ela falou assim, eu não estou trabalhando. Ela falou assim, eu só assim, cumprimento. Aí ela virou pro meu amigo, qual o seu nome, Silvio? Eu não estou trabalhando. Tipo assim. E foi puta, ela voltou a falar. Aí a gente disse, ok, ela não está trabalhando, né? É interessante. Beleza. Não sei o que o gringo falou pra ela, mas ficou bem ruim pra gente. Ficou. Ele comprometeu vocês, né? Ele comprometeu a gente feio. E nessa época, aí tem a próxima foto, esse eu tenho foto, recentemente, essa foto eu tirei... a próxima foto. Essa aí. Essa foto está na parede do O'Malley's. Como você pode muito bem ver, é um senhor no meio, o Diego Maradona do lado direito. É o Maradona? E do outro lado é o Ben Johnson. Tá? O cara, eu acho que ele era um dos donos do O'Malley's, eu não sei quem é esse cara. Mas essa foto está na parede do O'Malley's até hoje e estava nos anos 2001, 2002, que é quando se passa a história. Estou eu e o Silvio sentados no balcão ao lado dessa foto. E vem uma moça levemente alcoolizada e olha pra foto, olha pra gente e fala assim, são vocês? Não é possível. E aí o Silvio, todo espirituoso, falou assim, sim, com o Ben Johnson. Tipo assim. Então, e aí a gente riu muito nessa noite. E há uns 2 anos atrás,
3 anos atrás, marquei com o Silvio, fazia muito tempo que eu não via, e eu bati essa foto. Se você passar a próxima foto, eu e o Silvio apontando pra foto. Tipo assim. Olha só! E rememorando São aquela. vocês Somos e o nós. Ben Johnson. O Silvio, você, o Maradona e o Ben Ben Johnson. Johnson. É. Que interessante. Nós rememorando esse momento da nossa história. E eu tenho uma pergunta para fazer. Hum. Que é... O que fazia você e a O'Malley 3 vezes por semana, Gustavo? Eu trabalhava eu era estagiário da MTV. E a MTV ficava no Sumaré. O O'Malley estava no meio do caminho para eu voltar para casa. Eu descia, né? Sim. Pegava, descia lá Pra Praça da Árvore. Pegava, descia, caía. Então saía umas 6, 7 horas, 5, 6, 7 horas, caía pro O'Malley, ficava lá até ainda dar tempo, se eu estava de ônibus, até dar tempo de pegar o ônibus. Se não, se eu estava de carro, se eu conseguia pegar o carro, ia de carro. Então, por isso que eu sempre estava lá, tipo assim, eu não tinha namorado, eu não tinha ninguém, né? Não dava para jogar, os amigos já estão meio tudo trabalhando, namorando. Sim. Eu ia Você pra encontrou lá. esse refúgio. Eu encontrei o refúgio. O O'Malley's era divertido. O'Malley's. A comida era boa, né? Tinha Sim. batata, hambúrguer e tal. Né? A galera... Você, como um apreciador sempre da comida da balada, já que da você não balada. bebe, então você certamente tem Sem dúvida. Você vai fazer mais... É mais importante para você esse aspecto e realmente Sim. tem umas comidas boas lá. Não, funciona. Então, putz, eu vivia lá. E é isso. Aí já conhecia garçonete, o barman, né? A galera, tipo assim, porque você sempre tá lá, você sempre tá pedindo a bebida, né? O esquema do Guaraná. Então, eu me senti em casa, assim. Eu tava lá, eu tava de boa, tranquilo. Até hoje é isso. Quando eu venho pra São Paulo, eu gosto de passar no O'Malley's, porque ainda me sinto bem lá. Independente de Sim, ser outra já fomos fase, jantar né? lá. Já fomos jantar lá. E a última fase, que eu chamo de festa da firma. Porque daí eu comecei a trabalhar efetivamente, né? Eu saí depois do meu estágio na MTV da fase O'Malley's. Eu comecei a trabalhar no IG, onde nos conhecemos. Não, a gente na já verdade... se conhecia antes, mas foi onde a gente estreitou para laços. outro momento, Onde mas estreitamos assim... os laços. Sim. E aí no IG tinha festa, sempre tinha uma festa, né? Festa E de fim de era uma ano. festa de arromba. Era uma festa de arromba. A chamada festa da firma ali era levada às últimas consequências. Eu divido em 2 tipos de festa da firma, que eram as oficiais e as não oficiais. As oficiais são essas aí. Isso. As não oficiais eram no apartamento da Carocha, que é onde eu durmo até hoje, né? Carocha, amiga, irmã. Então, o apartamento da Carocha era um point também. Vira e mexe, ela fazia as reuniões, a gente ia lá, se divertia. Extra-oficiais. Extra-oficiais. Tem cenas lá de... Teve uma vez que a gente estava no apartamento da Carocha e aí começamos a ouvir barulho na rua. Tinha um cara num prédio lá da frente jogando todos os móveis pela janela do 4º andar, assim, na rua, assim. E no final o cara pulou. Tipo assim, não sabe o que aconteceu com ele. A gente viu só ele caindo e desencanou. Mas era coisa de... histórias a do esposa centro. gritando embaixo. Não, fulano, devia ser traição, coisa assim. O cara tava magoado, alcoolizado, não sei. Mas nossa. foi terrível. Histórias do centro de São Paulo. Histórias do centro de São Paulo. Então sempre tem essas coisas. Mas nas oficiais, né, do IG na época, eu lembrei de uma específica que foi a do Buda Bar. Nossa! A festa do Buda Bar, não sei se... O Buda Bar ficava dentro da Estive lá. Daslu. Lembra da Daslu? Caramba! Que era aquela então, loja o Buda Bar era enorme. uma loja, era uma Um bar. balada, tipo... top tier, assim, cafonérrimo. 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 Não é o tipo de lugar que a gente jamais botaria o pé se não fosse a festa da firma. Exatamente. Mas era, sabe, tipo, quando a firma quer impressionar a galera? Porque era a época de bonança do IG. Isso. Aí faz num lugar assim. Então eles fizeram a festa no Buda Bar, que assim, a Daslu, pra quem, né, pra contextualizar pras minhas filhas, porque a Daslu nem existe mais, Não existe como, né? mais. Era tipo um shopping, era um prédio enorme. Era uma construção bem grande, Bem grande. onde funcionava uma boutique de luxo, o que é muito impressionante, né? Uma Sim. boutique de luxo. Primeiro, um prédio tão feio, que era Horrível. feio. Feio. Num lugar feio, que é a Marginal. E lá no Vila Olímpia, Itaim, Vila naquele Olímpia, pedaço, né? Tudo horrível. É esse lugar, é aquele lugar que eternamente a elite paulistana tenta emplacar como sendo um lugar de classe, mas que é na beira de um rio cheio de merda. É lá Então, mesmo. assim, não tem muito o que a gente falar, né? E a Vila Olímpia continua sofrendo essa pressão da elite paulistana. Ela vai morrer. Pra Se um dia ela tentar- acabar, ela vai virar acabar a assim. ser um lugar, né, de classe, de luxo, onde os ricos e famosos e bem-sucedidos circulam. E fatidicamente cai em algo cafona. É cafona. Não tem como fugir. É cafona. Gente, rico de verdade não está circulando na Vila Olímpia. Eu vou dizer isso pra vocês. Exatamente. Vê se tem alguém da família Moreira Salles na Vila Olímpia. Não tem. O rolê dessa galera é outro. Mas quem gosta de parecer rico, impressionar, Vila Olímpia é a Daslu destinação. era a loja das Lulus, tipo assim. A loja Daslu era uma loja com roupa cara pra cacete. Sim. Onde a galera se... E aí no subterrâneo dela, na parte de baixo, ficava esse Buda Bar, a balada, né? Era uma casa noturna, tarará. E eu lembro que quando
o Ig falou, a festa de fim de ano, eu não lembro exatamente qual ano foi, vai ser lá. Tinha um cara que né, na época já era cabeludo, tal, tarará, mochila, calça jeans rasgada, e tinha um outro maluco que trabalhava lá, que era o Bigode, que era, não sei se você lembra do Bigode, que era um cabeludo, barbudo também e tal. E eu lembro que trabalhava com games. E eu lembro que todo mundo começou, né? Todo mundo ia de carona no carro de alguém e tal, e eu não tinha meio como ir, o Bigode, e a gente gostava de andar. Eu falei, Bigode, vamos entrar a pé na Daslu? Porque a Daslu não tinha porta na rua. Você tinha que entrar de carro. Falei, vamos como entrar. todo lugar cafona metido a rico. Exatamente. Falei, vamos a pé. Ele falou, vamos a pé. Era uma caminhadinha, né, do IG pra lá. Pô. Mas a gente foi, mochila nas costas, batendo papo. E entramos na Daslu pelo estacionamento a pé. Tipo assim. Dois cabeludos de mochila. Sujos, de jeans, mochila, tênis. Suado de andar da Rua Mauri até a Vila Olímpia. Mas fomos lá pra Daslu a pé. E aí o que eu lembro de 2 momentos. Primeiro, a primeira coisa dessa festa que me chamou a atenção é assim. Distribuíram tacinha de champanhe pra todo mundo. E a pessoa dava um gole, esticava a tacinha pro lado, aparecia um garçom enchendo a tacinha de champanhe. Tipo assim, era bebida a rodo, assim. A rodo. Então, é que é quando a firma quer impressionar e agradar a galera. Teve um ano bom, encheu o caixa, aí a bebida, ela se torna infinita. Ela é mágica mesmo. Mágica. É autorregenerativa. E eu, como uma pessoa que pedia, né, não tava com a tacinha na mão, não tava bebendo, pra mim, né, eu reparava que realmente tava rolando muito e a galera... Bebendo. Nem percebe. E champanhe ainda, né? Que você nem percebe. Aí você que pode me dizer que você sobe... não percebe. Então. E eu tenho 2 momentos nessa festa que eu guardo pro resto da vida. O primeiro momento é com uma funcionária, que eu não vou dizer o nome, mas que estava lá dançando no meio da pista com o seu tomara que caia, que em determinado momento caiu. Efetivamente, ele veio abaixo. E a moça estava tão alcoolizada que sequer notou o que havia ocorrido. E eu, que estava encostado na parede próxima, vi o ocorrido, não tive dúvida. Fui até lá e subiu o tomara que cai, tipo, né? E voltei pro meu cantinho, tipo assim, como se nada tivesse acontecido. Você fez o tomara descair. Tomara descair. Ela não sabe que isso aconteceu, ela não tem a menor ideia de nada. E tudo bem, vamos deixar assim. E vamos deixar assim. Aconteceu, mas foi um momento meio assim, né? De tensão, assim, né? Pô, porque eu fiquei preocupado, porque, pô, todo mundo trabalha junto, né? Dar esse micão, assim, no meio é meio tenso, né? Mas a parte importante, a história mais pesada da noite, tinha uma das... Ela era estagiária da Carocha e ela bebeu demais. E na época, eu morava com a Carocha estava me abrigando no apartamento dela. Então a gente ia voltar junto. E em determinado momento da festa, a Carocha aparece e fala assim, Gus, ela vomitou no sofá, que eu já achei sensacional, a pessoa vomitar no sofá da Daslu, que era um sofá caro, não era um sofá qualquer coisa. E ela tá lá na ambulância, porque tinha uma ambulância no estacionamento para atender a galera. Que é um mínimo de responsabilidade jurídica que a firma tem que ter uma vez que ela bota champanhe autorregenerativo na sua taça. E aí a Carocha virou e falou assim, só que ela veio de carro. E ela não tem condição de dirigir o carro e ir embora pra casa dela. Então ela virou e falou assim, você não dirige o carro? Eu vou com ela no carro e você vai dirigindo, a gente leva ela pro apartamento da Carocha, né? E ela dorme lá, porque não dá pra deixar ela assim. Eu falei, tudo bem. Então a gente foi até a ambulância, peguei o carro da menina, parei do lado da ambulância, ela desfalecida, assim, tomando soro. Foi levada com uma empilhadeira, uma casinha colocada. Os enfermeiros lá colocaram ela sentada lá, a Carocha foi com ela e a Carocha tinha acabado de operar. Então ela estava com curativo na barriga, ela não podia fazer força. Quando a gente parou na porta do prédio, e aí? Como é que a gente sobe a menina? Porque tem escada, tem elevador. Aí eu olhei e falei, e assim, né? Eu, 1,63 m, esse físico invejável. Verdade seja dita, ela era do meu tamanho, né? Sim. Mas eu olhei e falei, caramba, né? Então eu falei, combinei... Mas uma pessoa desfalecida do seu tamanho. Combinei com a Carocha. Falei, Carocha, é o seguinte, você pega a chave, porque eu tinha que sair do carro, fechar o carro, abrir a porta do prédio, abrir a porta do elevador e abrir a porta do apartamento. Então eu falei, cara, você fica com as chaves na mão e vai abrindo. Porque eu vou levantar ela, mas se ela cair, eu não sei se eu consigo levantar ela de novo. Então eu peguei ela no colo, desfalecida, e eu falava, passa o braço no meu pescoço, sabe? Pra pessoa dar uma ajuda. Mas não teve resposta. Não tive resposta nenhuma. Eu sei que eu lembro que eu encostei no elevador, assim, quando o elevador subia, né? Bati pra trás, assim, pro peso jogar nas minhas costas e eu ficar de pé. Eu sei que no final das contas conseguimos levá-la pro apartamento e a Carocha colocou um colchão do lado da cama dela, onde eu deixei a estagiária. E aí eu fui dormir no meu canto. E no dia seguinte eu fiquei sabendo que essa mesma estagiária, naquela madrugada, ajoelhou e urinou no colchão da chefe dela, que era a Carocha. É
isso, gente. Essa é a festa da firma, Essa né? é a Quem festa da nunca firma. conheceu alguém... Se você não conhece alguém que fez isso, você é a pessoa que fez isso. Provavelmente. E assim, então assim, resumindo a minha trajetória de baladas, acho que agora... Espero que a Dorothy e a Slato só escutem isso depois dos 18 anos. Você tá ótimo, Gustavo. Você não era o estagiário que fez xixi Não, no colchão da sua chefe. Não. Mas assim... Não tem nada que se envergonhar. Mas é isso. Eu me pergunto, até anotei aqui, falei, mas por que será que me chamavam para as baladas? Eu acho que era isso, né? Porque eu zelava pelos bêbados no final das contas. Até que chegou um momento, depois dessas festas, desses dias, que eu abri mão. E eu falei para todos eles, amigos, falei assim, a partir de hoje, vocês estão por conta. Falou mesmo. Se você cair no chão bêbado e alguém arrancar tua calça, eu não vou mexer um músculo. Eu vou lidar super bem com a situação e é problema seu. Porque essa minha ex-amiga, tem uma cena com ela, voltando lá para trás, da época do Madame, que ela bebeu, deu PT, deitou na mesa, aquelas mesas de metal, né, de boteco que tinha lá no Madame. Ela vomitou na mesa, o vômito escorreu pela mesa, assim, ela com a cara na mesa, aquela cena horrível. O Madame começou a acender a luz de manhã, tchau, né? Acabou a balada e eu falando, levanta, levanta. E ela deitada na mesa falando assim, eu tô de pé, né? E ela era mais pesada que eu, então assim, tive que contar com a ajuda de outra pessoa para levantar ela de lá, levar ela até o carro. Pus ela no banco do passageiro, né? Trilili da vida. Dirigi até a porta do apartamento onde ela morava. Desci com ela, fui levando até subir elevador, abri porta do apartamento, sentei a pessoa na cama, desamarrei a bota, tirei, deitei na cama, cobri, e nessa hora a pessoa ainda vira e me fala assim, eu quero conversar. Aí eu puxei a cadeira, sentei do lado e falei, pode falar. E aí começa... Aí uma hora para de falar, aí você dá mais um minuto, porque vai que volta, né? Não voltou, dormiu. Aí, sol nascendo, a coisa que eu mais odiava nessa época é voltar pra casa com o sol nascendo. Me dava uma angústia. Você ser surpreendido, né? Não, eu vou ter que dormir de dia. Tipo assim, vai ter que dormir eu gosto de dormir de noite. Então, assim, aí eu sei que, especificamente nessa ocasião, eu lembro que eu olhei e falei assim, quer saber, eu vou pra padaria. Tá abrindo, eu vou lá, como um pão quentinho, se pá já tem uma coxinha, pelo menos eu me dou um café decente. Gostoso. Que é o que as pessoas deviam fazer de manhã, né? Tomar um café decente. Você falou, tá de manhã, vou tomar um café decente e vou pra cama. Tomar um café decente. E é essa minha trajetória de balada. Depois eu fiquei velho, e aí parei de vez, e agora, né, cuido da minha vida, não cuido dos outros. E moral do episódio, até anotei aqui, pras minhas filhas. Gente, vocês não precisam beber pra se divertir. Olha quanta merda eu passei nessa vida, tipo assim. Isso é verdade. Aliás, eu esqueci, tem essa foto dessa festa do IG, que foi antes de você entrar, onde eles colocaram essas duas travestis pra receber a gente, e bateram a foto e mandaram pra gente como se fosse uma foto capa de... da Caras, capa da Caras. E na sequência eu ainda coloquei... somos nós na festa do Buda Bar. Você pode ver que tá até escrito Buda Bar nas costas do garçom. Sim, é verdade. E a gente tá curtindo a festa. Curtindo a festa com a nossa cara. Pra quem não, a gente tá tentando fazer uma cara blasé. Uma cara totalmente blasé. A gente tá olhando pro nada... E eu estou com a tacinha eterna, e o cigarro. O cigarro numa mão, fumado, ao contrário daquele, quero destacar ao contrário da sua primeira foto. O cigarro não é cenográfico, O cigarro não é cenográfico, eu fumava realmente à época. E a tacinha de champanhe autorregenerativa, enquanto o Gustavo está com o que parece um copo d'água. De água ou refri. Eu acho que é água. Na época eu já não tomava refri. Não? Era água, então certamente era água. De água. E na sequência tem mais uma foto nossa, que é na última festa do IG. Antes de eu sair do IG. Com uma tacinha na mão. Festa da firma, né, gente? É pra isso, é pra você beber. Então, na nossa segunda foto aqui de festas da firma, como dissemos, trabalhamos juntos, Gustavo está com uma cara de poucos amigos. Não é? Feliz na balada. Isso, e eu apontando com uma cara impossível de definir, segurando uma tacinha. Mas é isso, então... Eu tava pensando se ia ter as nossas fotos de festa da firma. Eu não sei, mas... A moral é essa, não precisa beber para se divertir, certamente você vai passar por vários perrengues como eu passei, e para as minhas filhas, se vocês forem um fiasco na balada, não dançarem direito, não conseguirem socializar, podem me culpar, porque é herança genética minha. Foi o legado, né? Foi o meu legado. Mas é isso aí, não precisa beber, mas se beber, meninas, pelo amor de Deus, tenham um amigo que nem o Gustavo. Quem sabe? E é isso. Bom. Encerramos o episódio